Deixa eu lhe falar um negócio aqui antes da gente falar sobre o último aspecto da renovação espiritual. Esse passo da transformação é algo que Deus às vezes opera na nossa vida de uma forma profunda. Por isso, quem sabe nos próximos dias você viva algumas experiências com o Senhor, de, de um toque na sua vida quando você estiver lá no seu quarto, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver no seu momento devocional, quando você estiver tomando banho, o momento que você talvez estiver ali pensando na sua vida, permita que o Senhor possa promover isso no teu coração. Se vier vontade de chorar na presença do Senhor, não retenha isso. Se vier motivos de agradecimento, expresse isso a Deus, porque em alguns momentos essa transformação ela se torna um processo na nossa vida. Não faz muitos dias aconteceu algo especial na minha vida nesse aspecto. Eu vou contar para você assim, para você entender um pouquinho do que Deus pode fazer no nosso coração. Nós estávamos numa reunião do nosso presbitério e Deus deu uma direção para a liderança, começou a ser ministrado para nós debaixo dessa direção, todos nós do presbitério, e depois no final nós tivemos um momento de oração. E tem coisas na nossa vida que a gente acha às vezes que colocamos num determinado momento diante do Senhor e o tempo foi passando e a gente se esquece e parece que Deus se esqueceu daquilo também. Ou às vezes a gente pensa assim, parece que eu acho que não vai acontecer nada não. E Deus nos surpreende. Quando Ele chega e fala, olha, isso que você pediu, isso que você sonhou, isso que você colocou diante de mim com tanta expectativa, chegou o tempo de eu cumprir na sua vida. Eu estou dizendo isso para te encorajar a buscar esse toque transformador do Senhor, não só nessa área de dor, mas em todas as áreas que você olha e fala assim, eu preciso de um milagre de Deus nessa área, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Nós vamos agora falar do último princípio para a renovação espiritual, e você vai perceber que esse princípio, na verdade, é um alerta, e nós precisamos estar bem atentos, porque se entendemos a obra de Deus como uma continuidade, é importante que nós coloquemos em prática esse princípio não só uma única vez, mas em todos os momentos que forem necessários. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo de número 10, versículo 35, versículo 36. Hebreus 10, 35 e 36. O sétimo passo para a renovação espiritual é o passo da preservação. A palavra diz assim: portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Amém? Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Olha aqui para mim um pouquinho. Muitos começam a vida cristã correndo de forma bem positiva a carreira cristã. Por favor, meu velho, eu vi que estava faltando alguma coisa. Obrigado, Gui. As letras do iPad que começou a sumir, falei, meu Deus, está acontecendo comigo. Ó, voltaram. Ô, benção. Glória a Deus. A Bíblia fala também, o apóstolo Paulo escrevendo uma das suas cartas aos Gálatas, ele escreve justamente porque havia um problema. Aqueles irmãos começaram a correr a carreira cristã, a viver a vida cristã, o impacto da fé veio sobre eles começaram muito bem. E firme, romperam em fé, cheio do Espírito Santo, começaram a viver, mas de repente, em um determinado momento, parece que eles começaram a se afastar do propósito do Senhor. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para tentar corrigir isso. Em determinado momento, Paulo vai falar assim, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram na graça e agora estão decaindo desse lugar? Vocês começaram bem e agora vão pisar na bola?
É muito importante que nós entendamos isso. A vida cristã é um processo. Então diga assim: a vida cristã é um processo. Se é um processo, nós estamos observando algo contínuo. Deus vai fazendo na nossa vida todos os dias. Tem gente que infelizmente pensa que a vida cristã só acontece no domingo à noite. Vamos trazer aqui para nosso aspecto. Só acontece no sábado à noite. Para alguns só acontece no período de carnaval, que é quando eu preciso de alguma coisa acontecendo no meu coração assim, para dar aquele gás para eu tocar o ano. Vou abrir um aspas aqui, né? Graças a Deus a gente, poxa, graças a Deus. Não, graças a Deus mesmo, vai. Esse ano nós não vamos sofrer com isso, embora existam outras consequências. Agora ficou mais bonito, ficou menos feio. Mas veja, o que acontecia aqui na nossa realidade, aqui, da nossa comunidade? Vamos, né, abrir o coração aqui. Eu via jovens, adolescentes, no período de carnaval, glória a Deus, aleluia, eu quero é Deus, e vão para cima. E cara, quando chegava na terça-feira de manhã, pastor, esse negócio tinha que continuar, não pode acabar. O que Deus fez na minha vida é isso mesmo, a partir de agora eu tomei a decisão. E agora vou romper em fé. E vou levar minha vida cristã a sério. E vou continuar firme. Só que a gente sabe que na nossa cidade aqui acontece o que depois do carnaval? É isso aí mesmo. A exposição. E pensa numa tragédia, irmão. Quantas vezes eu orei para esse negócio acabar? E não é que acabou? O ano passado começou e eu falei, oh Deus, esse ano o Senhor não respondeu minha oração ainda. E de repente acabou, cara. Se alguém vive da exposição, trabalha, por favor me perdoe. Não foi minha intenção, através da minha oração, te prejudicar. Mas a gente sabe, cara, que é uma tragédia na vida de muitos adolescentes e muitos jovens. Os mesmos que estavam lá, dizendo, Deus, a minha vida é tua e agora eu não quero mais saber de nada. É aqueles que depois de 3 semanas estão procurando passaporte. Né? Para frequentar uma noite? Não, que uma noite, eu quero ir todas. Entendeu? É aquele que começa a fazer, entendeu? Campanha para o reino do inimigo. Se torna testemunha, não do reino de Deus, mas testemunha do reino das trevas. Começa a buscar outro. Estou a fim de ir no show, vamos junto? Estou a fim de curtir, vamos? E começa a levar outros. Então, queridos, veja, para muitos, infelizmente, a vida cristã é assim, é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E não é assim que Deus quer que nós vivamos. A renovação espiritual, ela promove uma constância. Eu começo, desenvolvo, vou crescendo, vou avançando dentro do projeto de Deus e a cada dia Deus vai fazendo algo novo no nosso coração. Isso é algo maravilhoso. Nós não podemos viver apenas de eventos. Nós precisamos nos submeter a esse processo de Deus. E para isso, esse passo da renovação espiritual é muito importante, porque é o passo da preservação. Veja, o autor aqui aos Hebreus está dizendo isso. Portanto, não abra mão da firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar. Guarde isso. A vida cristã vitoriosa é uma vida cristã perseverante. O que é perseverar? Perseverar é quando as adversidades chegar, você não sucumbir. Quando as adversidades chegarem, ela não tem o poder de mudar a sua decisão. Pelo contrário, ela fortalece a tua decisão. O problema veio e ele não te afasta de Deus, ele te leva para mais perto de Deus. Isso que a renovação espiritual precisa fazer na nossa vida. Às vezes eu fico olhando assim, falando, puxa vida, Deus, como nós precisamos crescer dessa forma. Como nós precisamos avançar dentro desse processo. E a preservação fala disso. De você não abrir mão daquilo que Deus fez e prometeu que continuará fazendo na sua vida. De você reter, de você guardar o bom depósito que lançaram sobre você e dar continuidade. Veja, querido, você vai sair daqui, próxima semana, Deus quer continuar falando com você. Deus quer continuar se manifestando a você. Você precisa preservar isso, perseverando no compromisso que você assumiu com Deus. Vida cristã é isso. Isso é discipulado. A multidão não tem compromisso com Jesus. A multidão não tem compromisso com o Senhor. Ela simplesmente quer o quê? Se satisfazer.
Mas a renovação espiritual nos coloca nesse trilho do discipulado, que dia após dia, circunstância após circunstância, Deus vai trabalhando na nossa vida, mas nós perseveramos. Olha o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Jesus foi embora, a promessa do Espírito Santo veio, e tudo deu certo? Não, queridos, teve muitas dificuldades. Tudo deu certo na perspectiva de que a vontade de Deus se cumpriu, mas aqueles irmãos passaram por grandes dificuldades. Vamos pegar aqui a renovação espiritual que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Pedro nega Jesus, nós já falamos disso antes desse toque especial do Senhor sobre ele. Mas em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta, se torna um grande líder dentro da igreja. E no momento em que ele começa a pregar o Evangelho, o que acontece? Ele é preso, é indagado, questionado, ele é açoitado porque estava pregando o Evangelho, e quando sai de lá, ele vai chorar lá para os irmãos. Pedro se levanta e fala: galera, estamos no caminho certo. Ou seja, as dificuldades, elas não atrapalhavam, pelo contrário, elas colaboravam. Tem situações que nós vamos passar, querido, que talvez você pense assim: puxa vida, está dando errado. Não, está dando mais certo do que você imagina, porque é nessa dificuldade que você vai poder crescer. A gente não canta que a gente é um povo vitorioso, somos mais do que vencedores, né? Olhamos para a Bíblia e gostamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas somos mais do que vitoriosos. Só existe uma maneira de você ser vitorioso: passando pela luta, enfrentando a dificuldade. Ninguém é vitorioso sentado no sofá assistindo televisão, maratonando uma série. É na dificuldade que nós somos aperfeiçoados e nós crescemos, avançamos. E o que nós não podemos, querido, é no momento da adversidade jogar tudo para cima e abandonar aquilo que nós recebemos do Senhor. O meu apelo para o teu coração nesse momento é esse: é que você preserve o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, e continue olhando para aquilo que Ele vai fazer. Não olhe, e porque amanhã talvez você vai acordar e a vida não vai amanhecer da forma como você imaginava. Você vai fazer biquinho para Deus: ah, Deus, estou de mal do Senhor agora, tá? Só retiro o que vem, tá bom? Vou viver minha vida. Não tem exposição para você, tá? Então você está lascado. Se você esperava que a exposição ia ajudar você a ficar feliz, vai, irmão, já não tem. Finish. Né? Agora o que é? Ah, pastor, eu orei, pedi para Deus, mas Deus não fez, então, sabe, estou desanimado. Não é assim que funciona, irmão. Perseverando. Quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, eu fui colocado ao lado do pastor José Benedito. Irmã Maria das Graças está aqui? Eu vi o Porto, está ali. Irmã Maria das Graças, irmão Porto. Lembro do saudoso pastor José Benedito. Comecei como obreiro, como o Ricardo está aqui. O pastor Voltenir chega para mim um dia e falou assim: ó, cola no pastor José Benedito. Quando ele quiser fazer uma visita, você leva. O dia que ele for levar a ceia para a terceira idade, você vai com ele, dirige para ele. E se ele precisar de alguma coisa aí, você dá uma força. E eu, prontamente, fui então ajudar o pastor José Benedito. Na época ele já era um pastor aposentado, só que ele se aposentou do trabalho, mas a vontade de continuar servindo a Deus era muito grande. Só que o pastor José Benedito sofreu muito os últimos anos de vida dele, principalmente por causa dos seus rins, pararam de funcionar. E eu fui vendo o pastor José Benedito, cada visita que nós fazíamos, parece que eu conseguia enxergar que as dificuldades iam aumentando, a ponto de que ele chegou um momento que ele não tinha mais condição de fazer aquilo que ele amava fazer. Ele não fazia por obrigação, ele fazia porque amava o Senhor. Eu me lembro, saindo com ele, a gente chegava na casa dos irmãos da terceira idade, entregando ceia, e como eu aprendi com aquele pastor. E quando eu comecei a ver os seus últimos anos de vida, por algumas vezes eu tive a oportunidade de visitá-lo lá no apartamento onde ele morava. Eu chegava lá e pensava assim: cara, o que eu vou falar para o pastor José Benedito como pastor, né? Ó a minha cabeça, velho. Porque, puxa vida, serviu a Deus a vida toda. E às vezes está lá lutando com essa dificuldade.
Chegou vezes de eu ir lá na casa dele e eu ver isso acontecer, ele sendo carregado, tirado de uma ambulância para ser colocado lá na cama dele, porque ele não tinha forças nem para andar, por causa da fraqueza da hemodiálise, que retia tudo dele. Mas eu confesso para você que quantas vezes eu fui lá, tentando, ou pensando em levar uma palavra de esperança, e encontrava um homem que olhava para mim, e em alguns momentos me disse isso: continua firme, vale a pena, cuida disso, cuida daquilo, Anderson. Olha, eu aprendi isso. Ó, meu irmão, é dessa maneira. Mas pastor, como que? Não é dessa. E um coração queimando, queimando pela obra de Deus. Literalmente foi um homem que eu vi isso acontecer, viveu todos os dias da vida dele para o Senhor. E o que chama minha atenção foi isso, o que chamou minha atenção, que quando ele chegou no fim da vida, você não via, pelo menos eu não vi isso nenhuma vez acontecendo, uma pessoa reclamando e questionando Deus pela situação em que ele estava. Preservou e perseverou o bom depósito de Deus sobre a vida dele. Irmãos, nós estamos rodeados de pessoas que podem nos ajudar a entender que a vida cristã não é uma declaração que Deus nos dá de que a vida vai ser da nossa maneira, da forma como nós sonhamos que deve acontecer. A vida cristã é uma caminhada gloriosa com Deus, em que o dia em que as coisas saírem da forma como talvez nós não gostaríamos, Deus está conosco para nos ajudar a superar tudo o que precisamos e continuarmos firmes no propósito dele. A renovação espiritual exige essa preservação. Por isso é importante que você olhe para a sua vida e tenha essa decisão, essa atitude de não jogar fora aquilo que Deus está fazendo, mas de preservar e de buscar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, crescer naquilo que Deus começou a fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele disse isso: aquele que começou em vós a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O preservar aqui é isso. Deus começou uma obra no meu coração e Ele vai dar continuidade àquilo que Ele fez. Eu vou preservar e perseverar no caminho dEle. E para vencer, queridos, esses desafios, nós precisamos entender que nós temos 3 inimigos. O cristão, ele tem 3 inimigos, e você precisa conhecer isso. O primeiro inimigo que o cristão tem é si próprio. Então, o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Então, diga assim: o meu primeiro inimigo sou eu mesmo. Em que aspecto você precisa entender isso? Com relação à sua natureza, à sua carne. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E nós precisamos entender isso. A nossa natureza milita, ela vai contra a natureza divina. E se nós não cuidarmos disso, a nossa própria natureza, o nosso ego, pode nos afastar totalmente da vontade do Senhor. O segundo inimigo que o cristão tem é o mundo. Esse sistema que nós estamos inseridos. O mundo vai na contramão da vontade de Deus. A Bíblia diz, Tiago, ao escrever a sua carta, fala disso, que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. E como somos cristãos, estamos caminhando agora como filhos de Deus, o mundo também é nosso inimigo. Se nós não cuidarmos disso, o mundo vai tentar colocar em nós uma maneira de pensar totalmente fora da verdade da palavra do Senhor. Por isso você precisa discernir isso. Onde esse sistema se manifesta tentando impactar a nossa mente, moldar a nossa mente? Através da tecnologia, através daquilo que é produzido hoje pela mídia, através das séries, através das literaturas. O mundo como sistema hoje, queridos, tem uma filosofia. Essa filosofia é contra a vontade de Deus. Por exemplo, o mundo começa, entendeu, a bater e a colocar diante das pessoas uma mentira.
E de tanto ele falar e repetir essa mentira, as pessoas começam a acreditar que essa mentira é uma verdade. Por exemplo, hoje as pessoas defendem o aborto. Como tudo isso começou? Hoje existem pessoas que acham que o aborto é uma opção natural, que não tem problema. Como tudo isso começou? Se falando tanto disso, tanto disso, tanto disso, e colocando isso de uma forma romantizada, que a sociedade começou a aceitar isso. Quer ver uma outra situação com relação à mentira? Se você contar uma mentirinha para tentar se defender, para se dar bem na vida, não é errado. Existem algumas mentiras que são mentiras do bem. Essa é a filosofia do mundo. Mas a Bíblia diz que mentira é mentira e verdade é verdade. Esse mundo tem uma maneira de pensar que, se você não cuidar, ela pode também te afastar da vontade de Deus. Você precisa conhecer isso. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2, diz que nós devemos ser renovados pela transformação do nosso entendimento. Porque a nossa cultura emprega em nós uma maneira de pensar. E nós precisamos não pensar conforme essa cultura, mas contra essa cultura. Por isso a mensagem do Evangelho é uma mensagem contra a cultura. A cultura do reino de Deus é totalmente diferente da cultura do nosso mundo. E por isso, em alguns momentos, temos que ser radicais nas nossas decisões. E o terceiro inimigo que você precisa entender que você tem ao se tornar um filho de Deus é o próprio diabo. O diabo vai levantar circunstâncias para atrapalhar a nossa vida. Mas agora, existe uma visão medieval do diabo que coloca muitas vezes o diabo como aquele monstro terrível, com um tridente na mão, que vai aparecer na nossa frente para nos levar para o inferno. Embora a natureza maligna, ela é, entendeu, terrível, sim, mas uma das maneiras com que o diabo se manifesta para nos atrapalhar é de uma forma sedutora. Olha para o exemplo de Eva, quando ela estava lá no jardim do Éden. O diabo não apareceu para ela, entendeu? Falou, eu vim aqui para te levar para o inferno. Apareceu e seduziu nas suas propostas Eva e a levou a pecar contra Deus. Quando nós falamos do diabo, é dessa maneira que muitas vezes ele vai atravessar o nosso caminho, nos levando, presta atenção, em primeiro, duvidar da palavra de Deus. Segundo, duvidar da bondade de Deus. E terceiro, despertando no nosso coração de que Deus não pode dar aquilo que nós gostaríamos de ter. Então leve em consideração isso. São inimigos que nós precisamos colocar diante de nós e entender que não dá para brincar com isso. O preservar passa por esse aspecto. E quando nós levamos isso em consideração, nós podemos sim nos levantar em Deus para que isso seja preservado. E qual é a maneira, irmãos, que nós podemos preservar? Quero deixar aqui para você alguns conselhos bem práticos para os próximos dias. A Bíblia aponta que a perseverança, ela pode acontecer na nossa vida em ações práticas que nós fomos chamados para colocar dia após dia, né, nas práticas que nós vivemos dentro da comunidade, com a nossa família ou com os nossos amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria que você levasse em consideração isso. Uma das maneiras que você pode desenvolver para preservar o que Deus está fazendo na sua vida é participar da comunhão cristã. Hoje nós vivemos uma época que se fala muito dos desigrejados. Tem gente que acha que pode ser cristão sem igreja. Tem gente que acha que a igreja é uma instituição dos homens. Isso está na moda hoje. Do advento da internet, tem muita gente que acha que pode ser crente dentro de casa assistindo as pregações dos pastores através dos canais que estão no YouTube. Não sou contra isso. Mas a vida cristã não pode ser vivida apenas dessa maneira. Existe o aspecto da comunhão. E como nós vivemos comunhão? Dentro da igreja. Agora, não significa que a igreja é perfeita. Não significa que todo mundo que está dentro da igreja é perfeito. Mas é um lugar onde nós temos oportunidade, através da comunhão, de avançar na nossa fé.
Quando nós ouvimos a palavra, a Bíblia diz o quê? Que nós estamos alimentando a nossa fé, ok? Você está crescendo em fé, mas chega uma hora que você precisa aperfeiçoar a sua fé. E como que você aperfeiçoa a sua fé? Dentro da comunidade. Então eu sei que nós estamos passando por um momento complicado, que nós não podemos desenvolver os nossos ajuntamentos, mas eu creio com a graça de Deus que o Senhor vai permitir que nós cresçamos, avançamos nisso. E eu quero lhe dizer o seguinte: não despreze a comunhão. Esteja presente, participe, porque isso é muito importante para você preservar o que Deus está fazendo na sua vida. Segundo aspecto aqui, para você preservar, que você pode desenvolver de forma prática, é prestar contas a outros cristãos sobre a sua obediência a Deus. Nós podemos chamar isso do caminho do discipulado. Se você quer preservar isso, você precisa tomar uma decisão de sair da multidão e se tornar um discípulo de Jesus. A estratégia que nós como igreja desenvolvemos nesse aspecto é o do contágio. Então, cara, contágio, presta atenção, não é um lugar que talvez você vai olhar e pensar assim, cara, eu vou lá porque lá acontecem as coisas que eu gosto. Não, o contágio muitas vezes é um lugar onde você vai ser confrontado, embora tem coisas que vai acontecer que você gosta. Mas é um lugar onde nós somos aperfeiçoados. Por isso, não encare um contágio, que é o nosso grupo de discipulado, como lugar de que você gosta ou não gosta, mas encare dessa maneira, que é um lugar que você precisa. É um lugar onde eu vou crescer. É um lugar onde eu vou ser desafiado. É um lugar onde muitas vezes eu vou ser confrontado por causa do meu pecado. E é dessa maneira que você preserva o que Deus está fazendo na sua vida. Um outro aspecto, queridos, alcance as promessas de Deus para a sua vida através da fé e da obediência. Então, se Deus tem algo que Ele prometeu para você, o que você deve fazer? Continua crendo e avançando. Pratique as disciplinas espirituais. E aqui eu quero lhe dizer, a importância de você orar, de você ler a Bíblia, de você poder ter um tempo, na presença do Senhor de louvor, de adoração, de consagração a Deus. São maneiras que nós saímos da passividade e nos colocamos de forma ativa na nossa caminhada cristã, buscando preservar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Uma das maiores dificuldades que eu enxergo na vida das pessoas é essa, que na caminhada cristã, a pessoa sempre quer depender do outro, ou depender das circunstâncias. Chega uma hora que Deus nos chama à responsabilidade, nós já falamos disso aqui. Por isso, pratique as disciplinas espirituais. Eu quero terminar, queridos, para a gente orar, pensando nisso aqui. Dá uma olhada, Tiago capítulo 1, versículo 12. Essa palavra diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Leve em consideração que o que Deus está fazendo na sua vida hoje é porque Ele sonha em algo para a sua vida na eternidade. Não para aqui. Não para na semana que vem. Deus está plantando algo na nossa vida que pode perdurar por toda a eternidade. Isso não entra na nossa mente porque a nossa mente é uma mente finita e a gente não consegue compreender o mistério da eternidade. Mas quero lhe dizer o seguinte: o que Deus tem para a tua vida é algo bom. É algo que pode ajudar você a viver de uma maneira incomparável. E que quando a sua vida aqui na terra chegar ao fim, você vai perceber que de fato você não chegou ao fim. Você está apenas começando uma jornada maravilhosa na presença de Deus. Deus quer promover nesses dias renovação espiritual. E a minha oração, o meu desejo, é que você viva isso da melhor maneira possível. Amém? Fique de pé, por favor. Que nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Antes da gente orar, eu gostaria que você levasse isso para o teu coração.
Essa palavra ficou gravada e nós vamos estudar esses princípios nos nossos contágios, através de discussão, através de aplicação bem prática na nossa vida. Mas que você possa parar e pensar, quando você estiver estudando, que esses princípios, eles podem ser acessados todas as vezes que nós nos depararmos com as dificuldades que podem afligir a nossa vida. Por isso a renovação, ela é constante. O que Deus faz na nossa vida começa e só vai terminar lá na glória, né? Enquanto nós estamos aqui, estamos sendo transformados pelo Senhor. Amém? Feche os seus olhos, tenha uma palavra de gratidão. Diga para o Senhor: Deus, obrigado por esses dias que passei aqui, ouvindo a Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Pai bendito, eu quero Te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor acrescentou nos nossos corações durante esses dias. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que passou por aqui. Obrigado pela Tua palavra que tanto nos ensina, nos exorta, nos adverte. Eu oro, meu Deus, pedindo isso, que nós possamos sair daqui convictos de que o Senhor tem algo especial para fazer nas nossas vidas e que nós possamos levar com perseverança, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Abre os nossos olhos, Senhor, e ajuda-nos nesse aspecto, que em tudo o que fizermos possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero, Pai, invocar a Tua bênção sobre a vida de cada um, no espírito, na alma e no corpo, e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.